Meu nome é Augusto Lopes, eu sou o primeiro vice-presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Ceará, secção Ceará, e nós formamos também uma subcomissão de Direito Internacional Privado, na qual eu sou o presidente dela. A Comissão de Direito Internacional ela já existe, já há algumas gestões anteriores, certo? Porém, ela não até o momento, sem desmerecer as gestões, as comissões anteriores, ela não teve, sobre a nossa ótica dos que compõem a Comissão de Direito Internacional, ela não teve a amplitude devida e merecida, né? Hoje é irreversível a integração entre os povos, seja ele na área cultural, econômica ou política. E isso tem essa gama de integração, ela vem através do direito dessa parte internacional. O direito internacional, ele é dividido em duas áreas, a área de direito internacional pública e a área de direito internacional privada. Por isso nós criamos essa subcomissão, na qual eu estou presidindo, que é a subcomissão de direito internacional privado, exatamente por conta desse crescimento do mercado, da economia, da integração entre os povos, exatamente que requer muito esse que existe bastante na área do direito internacional privado. Até o momento, se fala muito de direito internacional privado quando você fala em nacionalidade, em natureza jurídica do estrangeiro, em conflitos de jurisdições e leis. Só que ele abrange uma área bem maior exatamente por causa desse crescimento. O que é que ocorre? Hoje você tem a advocacia internacional. Ela prevê exatamente que você pode, como um advogado, que é o que nós chamamos em inglês um foreigner legal professional, você pode advogar com as leis brasileiras lá fora. Você não pode ser um advogado de outras leis alienígenas como advogado brasileiro, mas você pode. Então tem isso aí, tem hoje os acordos internacionais, tem uma série de coisas que passam por essa área do direito internacional. Os principais projetos hoje seriam o seguinte: primeiro, como eu falei, nós dividimos as comissões, nós criamos essa Direito Internacional Privado, que é uma subcomissão da Comissão de Direito Internacional. Nós vamos abordar assuntos inerentes ao nosso cotidiano, e que até certo ponto tem uma certa polêmica. Por quê? Por exemplo, nós vamos abordar a Câmara de Arbitragem Internacional. Por que o Brasil não tem uma Câmara de Arbitragem Internacional? Porque hoje nós vivemos nesse ciclo, ou nesse eixo Nova York, Paris, Londres, onde ficam as câmaras. Por que o Brasil, como líder da América Latina, não teria já condições de ter uma Câmara de arbitragem internacional aqui no Brasil? Então, esse assunto sobre o Tribunal Penal Internacional, sobre assuntos sobre o estrangeiro, porque aqui realmente o estrangeiro, mais uma vez frisando, não desmerecendo aos advogados que militam na área, porque eu milito também na área internacional, mas ainda são muitos poucos que se dedicam a atender o estrangeiro, aquele que vem com as necessidades de fora, assim como de brasileiros dotados de capacidade em grande número para atender a demanda internacional. O direito internacional privado, hoje, como eu falei anteriormente, ele se limita à discussão da nacionalidade, da natureza jurídica do estrangeiro e dos conflitos de jurisdições e leis. Mas só que a advocacia não é só isso. A advocacia internacional ela tá no momento que o advogado brasileiro está lá fora representando as leis brasileiras, ele está fazendo a advocacia internacional. No momento em que uma empresa lá fora contrata, ou uma empresa brasileira contrata um advogado para representá-la no estrangeiro, ele está exercendo a advocacia internacional. No momento que uma empresa estrangeira ou uma pessoa física necessita de um advogado, ele está fazendo a advocacia internacional. Então tudo isso é parte integrante do direito internacional privado, sob a minha ótica. Bom, quais são os projetos da comissão? Primeiro, divulgar essa área do direito para que
mais pessoas, mais advogados se interessem nessa militância, abordar assuntos que nós achamos que são relevantes, como eu citei, o da Câmara de Arbitragem Internacional, junto, inclusive com outras secções, aí é uma ideia que nós temos de trabalhar para que nós possamos desenvolver uma Câmara de Arbitragem Internacional no Brasil que tenha uma reputação internacional. Além disso, discutir assuntos de direito internacional público, porque eles são muitas, por exemplo, agora mesmo, no momento nós temos um brasileiro que assumiu a Organização Mundial do Comércio, a OMC. A OMC passa num momento de ostracismo, mas há pouco tempo atrás o FMI também estava passando por um momento de ostracismo. Então veio a crise e aí o FMI subiu novamente, veio à baila, coisa que há pouco tempo atrás não estava. A mesma coisa a OMC no momento. A OMC, por causa desses acordos que deixaram de ser de grande amplitude para ser entre blocos econômicos, isso aí dificultou muito, apagou muito a OMC. Então, quer dizer, são esses assuntos, são os assuntos de direitos humanos, isso aí parte do Tribunal Penal Internacional. Nós tentarmos também uma proximidade com hoje, que é o Centro de Direito Internacional do Mundo, que é em Haia, na Holanda, onde tem tanta área de direito internacional público como privado, inclusive com cursos de verão que é oferecido lá. Então, toda essa gama, onde a gente achar que é necessário abordar o nosso tema e que vai ter uma repercussão positiva, nós iremos, com certeza, trabalhar em cima disso. Olha, na verdade, nós não chegamos a abordar ainda esse assunto, mas como eu falei que embora não tenha uma ligação direta sobre o Tribunal Penal Internacional, com certeza essa área, que é uma área criminal, poderá vir a ser um assunto que nós iremos abordar, mas no momento nós não questionamos. Agora, falando sobre esse assunto, podemos citar agora um caso recente de direito internacional, que foi o caso daquela brasileira cearense que morreu na China. Nós precisamos ter um advogado internacional para ver o traslado, para resolver o problema. Se tivesse desde o início tomado as devidas precauções, era para ter um advogado lá para acompanhar a perícia, que quando foi tomada realmente quando chegou o momento já era muito tarde, já tinha terminado todos os inquéritos na China, então realmente não pôde ser feito nenhum acompanhamento. Mas mesmo assim requereu o direito internacional pelo fato de haver um traslado de cujos, né? Então realmente requereu, isso aí faz parte do direito internacional. Existe uma corrente do direito que acha que não existe direito internacional. Quer dizer, uma corrente que a cada dia diminui pela globalização. Isso aí é inquestionável. Mas o que é que ocorre? O direito internacional e o direito interno são duas ondas paralelas, onde elas sempre estão se tocando. Por quê? Porque sempre eu vou ter que ter as leis que são reguladas dentro de um país soberano para lidar com os conflitos internacionais. Então elas sempre estão se tocando, o direito internacional e o direito interno. Então o que é que ocorre? Um advogado se forma, ele se torna bacharel em direito, depois ele faz o exame da ordem e se torna advogado. Uma vez ele se torna advogado, ele vai, hoje é muito exigido uma especialização na área, não cabe mais o advogado geral, né? Porque também houve no mercado da advocacia, no mercado do direito, também houve uma especialização. Houveram grandes escritórios que vieram e se espalharam no Brasil inteiro, e eles exigem hoje, para você entrar no mercado, você tem que ter especialização, porque senão você é sucumbido por essas grandes escritórios da advocacia. Então o que é que ocorre? O direito internacional é uma especialização, certo? Por exemplo, o direito internacional público, como especialização, você pode ir ao Itamaraty, fazer o Instituto Rio Branco, e você sai mestre em relações diplomáticas. Mas isso aí faz parte do direito internacional público. Na parte da advocacia internacional, você vai procurar cursos que sejam, ou a nível de pós-graduação ou de mestrado, que sejam compatíveis com esse segmento, que é exatamente essa área de direito internacional privado, essa área de negócios internacionais.
e uma gama de assuntos inerentes a esse tema. Por exemplo, o que é que acontece? Antigamente, um investidor, o mundo era bem mais distante, tem que ter uma estrutura muito grande para o investidor sair do país dele de origem e investir no Brasil, a não ser que ele fosse um imigrante. O que é que ocorre hoje? Nós temos a colônia italiana, nós temos a colônia portuguesa, nós temos uma série de investidores, até da Eslovênia, Estônia, Letônia, país dos Balcãs, eles estão vindo investir. E às vezes são individuais. Pessoas que juntaram dinheiro e têm vontade de sair por causa do clima, por causa da cultura, por causa de alguma insegurança política no país, algum motivo eles querem sair de lá e possuem capital e querem investir em outro país. Então, quer dizer, antigamente não existia isso. Antigamente tinha a figura do imigrante. Por isso é que eu digo que hoje o direito internacional privado já extrapolou essa parte da nacionalidade e da natureza jurídica do estrangeiro para várias, exatamente nesse nicho de um investidor, né? Do turismo mesmo. O turismo está crescendo muito, vai precisar da advocacia internacional, porque um turista chegando aqui no Brasil, ele tendo um problema jurídico, seja ele civil, seja ele criminal, ele vai precisar de alguém que tenha, que possa atendê-lo.